Graça e paz, meus queridos irmãos. Nesse momento, nós vamos começar um estudo que vai demorar por alguns dias, porque eu tenho recebido muito pedido para colocar mensagens sobre o livro de Apocalipse. Então, hoje nós começamos e vai ser uma pregação um pouco maior, que eu vou tentar fazer no mínimo em 20 minutos. A palavra Apocalipse, muitas pessoas confundem e acham que é alguma coisa fantasmagórica. Apocalipse não é revelação do anticristo, Apocalipse não é revelação do arrebatamento. Apocalipse é uma palavra que vem do grego apocalipsis, que significa revelação de Jesus Cristo. E está aí no capítulo 1, versículo 1 do livro. É a revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João, para João mandar para a sua igreja. Revelar significa tirar o véu. Nesse livro, o pai vai mostrar como é seu filho para a sua noiva. Não é mais o bebê de Belém, não é mais o Cristo lá da cruz, todo desfigurado, não. É o Cristo da glória. Esse é o noivo. Então nós vemos que é o único livro da Bíblia que tem promessa de bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam as palavras e o conteúdo. Está escrito no capítulo 1, versículo 3. No versículo 4, começa a saudação, mas não é a saudação de João, o divino, não. É a saudação da Trindade. Você vê, graça e paz a vós outros, da parte daquele que se assenta no trono, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Então, a saudação é da própria Trindade. Quando João então começa a ouvir a saudação de Jesus Cristo, ele entra numa doxologia, o coração dele vai longe e ele se prende, dizendo da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos mortos, a primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê que João dá abertura ao seu coração. Mas aqui ele também nos diz que ele nos constituiu. Está pronto. Ele lá na cruz nos fez reino e sacerdote. Esse verbo constituir está no pretérito perfeito. Está pronto, não dá para mudar. Ele não vai nos constituir. Ele não está nos constituindo agora, ele lá na cruz nos constituiu, ele nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. É uma situação imutável. Nós vemos que João, no versículo 9, ele é nosso irmão. João, irmão nosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele diz para nós onde ele estava, na ilha de Pátimos, quando em espírito ele é chamado por uma voz atrás dele como de trombeta. Voz como de trombeta quer dizer uma voz que chama a atenção. De uma hora para outra, essa voz ocupou toda a atenção dele. E ele, com essa voz, ele ouve a ordem que dizia para ele: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas. Ele diz: ouvi
e voltei-me para ver quem falava comigo, e quando ele se volta, começa então a revelação. A verdadeira revelação começa a abrir, não é? No versículo 11, está escrito, no capítulo 11, está escrito: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Nós sabemos que ali na Ásia Menor existiam mais de 10 cidades, mas aqui são separadas 7 igrejas: de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quando ele se volta para ver quem falava com ele, voltado quer dizer completamente absorto e absorvido pela voz, pelo som daquela voz, ele vê no meio dos candeeiros. Entre os candeeiros, precisamos lembrar que depois ele vai dizer no versículo 20 que as 7 estrelas que estão na mão dele são as lideranças da igreja, são as igrejas. E os candeeiros são exatamente os anjos da igreja. Então nós vemos que a primeira visão que João tem do Cristo glorificado, ele está no meio da sua igreja. Que igrejas eram essas, meus irmãos? Éfeso precisando de arrependimento, porque tinha caído do seu primeiro amor. Esmirna estava passando por martírio. Pérgamo, uma igreja misturada com o mundo. Tiátira, uma igreja dominada já pela doutrina de Jezabel, pela profecia falsa de Jezabel, pela doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Tiátira, Sardes, uma igreja com uma pompa, uma igreja que queria mostrar para o mundo que ela era santa, mas ela tinha fama de vida, mas tudo ali que Jesus viu foi morte, um caixão de defunto. Por quê? O salário do pecado é a morte. Estava lá a igreja morta, com uma pompa de maravilhas. E depois dela vem Filadélfia, uma igreja apaixonada, uma igreja em busca de santificação, uma igreja missionária, mas uma igreja que não tinha o poder financeiro, que estava lutando para levar o evangelho ali no Vale do Licos. E então vem Laodiceia, a igreja balofa, a igreja gorda, a noiva indiferente, aquela noiva que diz assim: eu sou rico, abastado, não preciso de nada. E Jesus diz para ela: nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Essa é a igreja que nem ouve a voz dele clamando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nem ouvem, porque não têm os ouvidos voltados para ele. Estão muito ocupados nas suas aplicações financeiras, nos seus programas de como trazer mais gente para entregar dízimo, nos seus eventos. Estão muito ocupados que nem ouvem a voz do Senhor que está do lado de fora, dizendo: ei, será que alguém ouve a minha voz e me convida? Porque pode até ouvir a voz, mas não convida. Que igreja é essa que nem sente falta do noivo e não ouve a sua voz, nem sente saudade? Pois é, no meio dessas igrejas, dessas situações, ele se move aí. Jesus Cristo não esqueceu sua igreja. Ele a deixou aqui na terra, mas a igreja é o corpo que foi comprado pelo seu sangue lá na cruz. Então, aqui no versículo 12 é que vai começar a verdadeira revelação. Embora Apocalipse seja a revelação de Jesus Cristo, a revelação dele, de quem ele é, começa no versículo 12. Quando ele se volta, ele vê os 7 candeeiros, ele vê a igreja
E no meio dos candeeiros, nós sabemos que os candeeiros são as 7 igrejas. Ele vê nesse meio um semelhante ao Filho do Homem. Vestiduras talares, significa ele é o sumo sacerdote. Cingido à altura do peito como a cinta de ouro, ele é monarca. Cabeça e cabelos brancos como a alva lã, ele é eterno. Cabelos brancos falam de eternidade. Os olhos como chamas de fogo, nada impede a sua visão. E ele purifica, ele queima o lugar onde ele olha. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que é afinado numa fornalha, significa que aonde ele pisa, ele possui, ele domina, ele purifica. A voz, como voz de muitas águas. Águas são nações. Nós vamos ver no capítulo 13 de Apocalipse que a besta que surge do mar, ela surge do mar, atribulado das nações. Águas são povos. E por que a voz dele é como de muitas águas? Porque ele fala em todas as línguas, para todos os povos, para todas as tribos. A voz dele vai ser entendida por cada pessoa na terra. Tinha na mão direita as 7 estrelas. Quer dizer, toda a liderança da igreja na terra está na mão direita do Senhor. Saía-lhe da boca uma espada afinada, uma espada afiada de 2 gumes, corta dos 2 lados, de um para a salvação, de outro para a condenação. E ele, o rosto brilhava como na sua força. Significa que ele é um ser pré-existente, que ninguém pode olhar no seu rosto, porque ele é Deus. A Bíblia diz, João diz, quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Por quê? João conhecia Jesus. João sempre esteve com Jesus. Ele viu Jesus pregando o evangelho, ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu Jesus subindo aos céus. Por que ele caiu? Porque agora esse Jesus não é aquele que ele estava acostumado, é o Cristo da glória. É esse Cristo que nós precisamos enfrentar. Ele pôs sobre João a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou, é o nome de Deus, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, João, eu vivo. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno não é Satanás, João, sou eu. E quero te dizer mais. Escreve as coisas que viste, as que são e as que vão acontecer depois dessa. Eu quero que a minha igreja saiba. Eu quero que a minha igreja saiba. Porque uma coisa é certa. Eu quero que eles estejam preparados. Porque olha o que está nas minhas mãos. O que eu tenho na minha mão direita é a liderança da igreja. O que eu tenho na minha mão direita é a minha igreja. Como eu disse, as minhas ovelhas eu tenho na minha mão, da minha mão ninguém arrebata. Mas os anjos da igreja, os candeeiros, estão ali. Minha irmã, meu irmão, aqui está o primeiro capítulo de Apocalipse, que nós estamos fazendo resumidamente, mas nem por isso podemos deixar de dar o âmago. Nesse primeiro capítulo, nós vemos que revelação de Jesus Cristo, Deus revelando o seu Filho para a noiva conhecê-lo, e não continuar pensando
uma vez por ano no bebê de Belém. Pobrezinho nasceu em Belém. Não. Você nunca festejou o aniversário do seu noivo com ele de fraldas. Mas também tem mais um momento que a igreja celebra o noivo. Todo lenhado lá na cruz, quando na cruz ele não ficou. Ele venceu a morte. Eu estive morto, ele diz aqui, mas eis que estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Por isso fica lá quem eu quero, quem eu não tiro, porque não veio a mim. Nós precisamos saber que no momento que nós abrimos o nosso coração para estudar Apocalipse, Apocalipse não é um livro de adivinhação. Apocalipse não é um livro que causa medo. Apocalipse é o livro necessário, é uma carta que foi escrita para nós. Deus, você vai ver no capítulo 4, ele chama João, ele leva João, é o único repórter que foi ao céu para escrever uma reportagem para trazer para nós. Portanto, se Deus faz isso tudo, é porque Ele quer. Ele quer que conheçamos, para não ficarmos aí agitados, como tem tanta gente agora nesse momento, com medo desse vírus, e resistindo a essa quarentena, cheios de dúvidas, porque a ciência não está trazendo paz, nem tranquilidade para ninguém. Sabe por quê? Porque a ciência não sabe a respeito desse vírus. A ciência não tem solução a respeito deles. Ninguém sabe, cada um dá a sua opinião e entram em muitas divergências. Por quê? Porque esse vírus é uma trombeta que está tocando. E a única coisa que sabemos dele é que ele mata. E ele mata por asfixia, que é morte de maldição. A terra toda está tremendo, está agitada, a trombeta está tocando. E Deus quer que olhemos esse momento como um momento profético. Meus irmãos, Jesus Cristo diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É o momento de pararmos para pensar. E nada melhor para pensarmos do que buscarmos na palavra de Deus. Deus nos avisou, está escrito. Eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas estão acontecendo. Quando nós olhamos o capítulo 24 de Mateus, nós vemos o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras. E a primeira coisa que ele diz, vede que ninguém vos engane. Porque aparecerão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, quer dizer, dizendo eu sou a solução. Quantos vieram aí dizendo solução? Mussolini era a solução, Bonaparte era a solução, Hitler era a solução, Lula era a solução. E quantas soluções já vieram e passaram, porque aqui tudo passa. Quando eles subiram, talvez Lula tivesse o desejo, fome zero. Eu também tenho esse desejo. Talvez quando ele disse isso, ele não estava mentindo. Ele queria mesmo. Como Hitler também queria acabar com tudo quanto é judeu. A fome continua, os judeus hão de continuar para sempre. Bonaparte queria dominar o mundo, deixou a França menor do que ele acabou, do que ele encontrou, e se acabou lá numa ilha, Santa Helena. Então, meus irmãos, vamos olhar o que Deus nos diz, vamos continuar o nosso estudo no livro de Apocalipse e amanhã faremos a continuação. Eu convido vocês a lerem hoje o capítulo 1, porque nós vamos seguindo passo a passo. E vamos andando, aproveitando essa quarentena para meditar nessa profecia, porque o fim está próximo, como diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós, de cada um.
Amém.